Irmãos, quando nós estamos na Paraxá de hoje, que é a Paraxá Vayakhel, e ele ajuntou, nós precisamos e devemos ter a mesma vontade, o mesmo sentimento, o mesmo desejo de servir inteiramente a Adonai. Interessante que quando a Marlene, estávamos orando aqui pela Marlene, alguém me entregou esse bilhete que eu quero entregar a ela. E esse bilhete diz que Marlene recebeu uma bênção do Eterno. Por quê? Por causa do seu coração grato, iniciando um novo ciclo com gratidão no seu coração. É essa nossa Paraxá, Vayakhel, e ele ajuntou. Olha lá para você ver, o capítulo 35 do Êxodo, ela começa exatamente com os 3 itens que vão permear o ensino de hoje, que é a gratidão e a fé. Esse é o direito de Adonai. É o direito de Adonai. Que seus filhos andem conforme a sua vontade. Olha aqui no versículo 5. Essa é a palavra, no versículo 4, a parte B. Esta é a palavra que o Eterno ordenou. Tomai do que tendes uma oferta para o Eterno. Cada um cujo coração é voluntariamente disposto trará por oferta alçada ao Eterno ouro, prata e bronze. É o que nós vamos trazer hoje, o nosso metade de um shekel, 50 centavos, que eu sei que nós não ficaremos só com esses 50 centavos, nós temos que dar muito mais, por causa desse coração agradecido. Quando chega ali no versículo 21, esse meio shekel é tão irrisória a contribuição que o que ela vai produzir é fé. O que ela vai produzir em nós é fé. É a fé que vai mover. Então, a ação voluntária mais a fé. E veio todo homem, versículo 21, cujo coração o moveu, todo aquele cujo espírito o estimulou, e trouxeram oferta alçada do Eterno para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, todos com um coração agradecido. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Eterno. Todo homem que possuía estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de animais marinhos, os trazia. Todo aquele que fazia oferta alçada de prata ou de metal, por oferta ao Eterno a trazia. Todo aquele que possuía madeira de acácia trazia para toda a obra do serviço. Todas as mulheres hábeis fiavam. Estavam todos ali presentes. E o Adonai ajuntou com um só coração para doar. Então, a nossa vida é uma vida de oblação. A vida bíblica é constituída de uma vida de oblação, uma vida de doação, uma vida de oferta. Toda a Bíblia é permeada por tudo isso. Nosso Shabat hoje é o Shabat Shekalim. E que, segundo a tradição judaica, foi o cumprimento dessa mitzvah, do meio shekel, a entrega do meio shekel, que é o responsável pela vitória que os judeus têm sobre os seus inimigos. Que logo depois nós vamos celebrar Purim. Purim vai falar de uma vitória alcançada por causa da perseguição dos inimigos. É isso que o Eterno tem nos ensinado. E nós, da casa de oração, vamos fazer o mesmo movimento da Torá. Esse movimento é de fé, porque é uma oferta irrisória, mas é um movimento também de doação, de oblação. Então, por quê? Qual o objetivo? O objetivo é reparar a casa de Adonai. Essa casa também, mas reparar esta casa interior aqui, que foi desgastada pelo serviço aos ídolos. Por isso que a palavra que ele lê pela manhã é a proibição da Torá, e ali no Deuteronômio 17, mais à frente, você vai ver o direito do reino.
Eu vou te ensinar lá na frente. O direito do reino de Adonai. Samuel que escreve aquele direito do reino. E ele é acoplado à Torá. Ajustado à Torá. Por quê? Porque nós só pensamos em direitos humanos. Nós esquecemos dos direitos de Adonai. E o direito do reino de Adonai. Esse é um dos direitos. Viver uma vida voluntária. Uma vida de entrega para reparar esse templo por causa do serviço aos ídolos. Por como esta oferta tem sido manchada nos nossos dias, e desde o passado, mas muito mais na nossa era. Por quê? Porque a coleta de oferta tem ido para os bolsos daqueles os quais têm altos salários nas suas igrejas, no meio do povo do Eterno. Então, por que essas ofertas não têm sido dadas tão regularmente? Ou só é dada para troca de benefício? Você dá porque você quer receber alguma coisa em troca. Aqui é voluntário. É voluntário. E ela é tão irrisória que ela é fé purinha. Ninguém pede aí meio shekel. Todo mundo pede o seu carro, a sua casa, o seu salário para doar. Adonai está te pedindo meio shekel. Porque é acompanhada de fé e acompanhada de uma vida de oblação. Os objetivos dessa oferta se encontram lá em 2 Reis, capítulo 11, do versículo 17, para reparar o templo. 2 Reis, capítulo 11, do versículo 17 ao versículo 21. Versículo 2 Reis 11, do versículo 17 ao 21. Então Joiada fez aliança entre o Eterno, o rei e o povo, que seriam o povo do Eterno. Fez também aliança entre o rei e o povo. Todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derrubaram. Também os seus altares, as suas imagens totalmente quebraram. Os ídolos foram quebrados antes de fazer a doação da oferta. E a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Então o sacerdote Joiada pôs guarda sobre a casa do Eterno. Tomou consigo os centuriões, os caritas e os da guarda de todo o povo da terra, e juntos conduziram da casa do Eterno rei, e vieram pelo caminho da porta da guarda à casa do rei, e o rei se assentou no trono real. Todo o povo da terra se alegrou, porque agora mesmo nós vamos ler um texto que diz: quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o justo governa, porque ele não rouba o povo, ele é mordomo do povo, ele serve ao povo. Por isso, Bianca, que eu te falei, que muitas vezes a pessoa tem que ser deposta do seu trono, que ela se coloca num trono de glórias, quando só Adonai habita o trono. Tem que ser deposta para que o ídolo caia, para Adonai reinar, senão ele não reina. Não reina. Isso no coração do povo, tá? No coração do povo. Olha aqui. Agora o capítulo 12. Versículo 4. Disse Joás aos sacerdotes, aquele que subiu ao trono: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Eterno, a saber, o dinheiro recolhido do censo pessoal. O censo pessoal é de Êxodo, capítulo 30. Essa oferta aí, prescrita por Moisés, sim, é meio shekel. Meio shekel. Censo pessoal. O dinheiro recebido de votos pessoais e todo o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente para a casa do Eterno. Os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e reparem todos os estragos que se acharem na casa do Eterno. Porque o ídolo, ele cobra caro para você servi-lo. Ele cobra caro. Você vai ter que pagá-lo com ouro e prata e com a sua própria vida. Na hora de te socorrer, ele não pode te socorrer. Porque ele não fala, ele não ouve e ele não vê. O ídolo é isso aí que a Bíblia diz. Ele não ouve, ele não fala e ele não vê. Como ele vai te socorrer no momento da angústia? Como?
Olha aqui, mas no 23º ano do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado os estragos da casa. Então o ídolo deixa uma devastação na casa. E tem que se reparar. Portanto, o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os demais sacerdotes e lhes perguntou: por que não reparais os estragos da casa? Dessa casa interior aí, de cada um de nós. E desta casa também. Não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos, mas entregai-o para o reparo dos estragos da casa. Concordaram o sacerdote em não tomar mais dinheiro do povo e não repararem eles próprios os estragos da casa. Então eles vão distribuir o dinheiro aí, vão pôr no cofre, depois fazer distribuição para pessoas específicas que não são ladrões e que não pensam em si mesmas, mas que são homens sérios, justos, para fazer o reparo. Agora vai comigo lá em 2 Crônicas. É até o versículo 14, mas eu não vou até lá não. 2 Crônicas. Nós temos que cantar, nós temos que entregar nossa oferta. Nós temos muito serviço. Agora pela manhã. Olha 2 Crônicas, capítulo 24. Olha aí, versículo 6. Portanto, o rei mandou chamar a Jeoiada, o chefe, e lhe perguntou: por que não requereste que os levitas trouxessem de Judá e Jerusalém o imposto ordenado por Moisés em Êxodo capítulo 30? Servo do Eterno e pela congregação de Israel para a tenda do testemunho. Ora, os filhos da perversa Atalia haviam arruinado a casa de Elohim. Isso aqui é um ídolo. Que os sacerdotes vão entrar em Shabat. E vão aqui, no capítulo 23 de 2 Crônicas, você depois lê em casa a história de Atalia. Ela não queria que o descendente de Davi reinasse. Então, os sacerdotes vão em Shabat, vão depor Atalia da sua posição. Em Shabat. Em Shabat eles vão trabalhar numa guerra tremenda. Depois você lê ali. É para depor Atalia. Aqui Joás vem falando: ora, os filhos da perversa Atalia haviam arruinado a casa de Elohim, e empregado até mesmo todas as coisas sagradas da casa no serviço dos Baalins. Deu o rei ordem e fizeram uma arca, e a puseram fora, à porta da casa do Eterno. Publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Eterno o imposto que Moisés, servo do Eterno, havia ordenado a Israel no deserto. Todos os príncipes e todo o povo se alegraram. Trouxeram o imposto e o lançaram na arca até que ficou cheia. Você já sabe que meio shekel aqui é fé. Fé. A vida sem fé e sem uma vida voluntária de doação não é. Quando você faz isso, você chega ao clímax do relacionamento com Adonai. Quando você dá tudo. Você não dá só meio shekel. Você dá tudo. Estou falando da sua vida, do seu tempo, das suas horas de oração, tudo, tudo. Então, o rei, versículo 12, deram o dinheiro aos encarregados da obra da casa do Eterno, assalariaram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Eterno, como também os que trabalhavam em ferro e bronze, para repararem a casa do Eterno. Os encarregados da obra eram diligentes, e os reparos progrediam nas suas mãos. Restauraram a casa de Elohim ao estado original e a consolidaram. É esse estado original dessa casa aqui, que tem que voltar ao estado original. Desta casa aqui, interior de cada um de nós. Reparar é colocar em bom estado de funcionamento o que se havia estragado. Restaurar e consertar o que eu gastei com o ídolo. O tempo, o dinheiro, as horas de sono, a destruição do corpo físico, o templo de Adonai. Eu gastei e você também gastou. Tenho certeza absoluta. Essa reparação, você vai retratar-se com palavras que você disse e eu disse ofensivas a Adonai, quando eu deixei de louvá-lo,
e louvei os ídolos. É uma questão que nós estamos fazendo de reparação. É um conjunto de problemas relativos a pagamento de indenizações. Foi essa indenização imposta à Alemanha pelo Tratado de Versalhes em 1919. Por que você e eu temos que reparar? Por quê? Porque quando o Eterno aponta falha em nós, nós temos que reparar. E nós temos que reparar por causa da justiça. Nós temos que reparar por causa da justiça. Você concorda que ele criou perfeito a Sandra? A Sandra vai, se envolve com um Deus qualquer, com um vício qualquer, usa a boca para falar palavras quaisquer, então você está devedor a quem construiu o templo perfeito. Você está praticando injustiça. Você e eu. Estamos praticando injustiça. Nós somos criados perfeitos. Quando nós introduzimos a idolatria consciente na nossa vida. Porque não é naquele tempo que você era criança, que você não sabia o que você estava fazendo. Você é adulto, eu e você adultos, introduzimos estas coisas de livre e espontânea vontade a esse templo, morada de Adonai. Ele sofre o quê? Uma deteriorização, não é? Ele entra em mau estado, ele fica danificado, ele apodrece. Adonai o faz apodrecer por causa do orgulho. Vamos lá? Jeremias capítulo 13. Adonai vai fazer com que o profeta, olha aqui o que ele diz. Assim me disse o Eterno, capítulo 13. Vai, compra um cinto de linho e põe sobre os teus lombos, mas não o metas na água. Comprei o cinto conforme a palavra do Eterno, por quê? Vai pôr sobre os lombos. E o pus sobre os meus lombos. Então me veio a palavra do Eterno a segunda vez. Toma o cinto que comprastes, traze sobre os teus lombos e vai agora ao Eufrates. Esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui e o escondi junto ao Eufrates, como o Eterno me havia ordenado. Ao fim de muitos dias, disse-me o Eterno, vai ao Eufrates. Toma o cinto que te ordenei que escondesses ali. Fui ao Eufrates, cavei, tomei o cinto do lugar onde havia escondido, mas o cinto tinha apodrecido, para nada prestava. Então me veio a palavra do Eterno, assim diz o Eterno, do mesmo modo farei apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Se orgulhou com os dons que foram te dados, e você usa os dons que foram te dados para o mal. Adonai diz que vai fazer apodrecer o orgulho. A nossa falta de entendimento e submissão à sua palavra. Por crermos nas nossas ideias e andarmos segundo as nossas ideias. Ele vai fazer apodrecer por causa do orgulho. Essa é a injustiça contra Hashem. Ele vai reagir contra mim e você. Da injustiça praticada contra o templo, contra o templo, contra o templo, contra o templo. Ele vai fazer apodrecer o nosso orgulho. Isso é o que ele está dizendo pela boca do profeta. Pois, olha só, este povo maligno, versículo 10, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração, e anda após outros deuses para os servir e inclinar-se diante dele. Será como este cinto, que para nada presta. Pois como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Eterno, para me serem por povo, nome e louvor e glória, mas não me deram ouvidos. É ele quem vai fazer apodrecer. A injustiça contra Hashem se estabelece. Ele entrega-nos então entrega-nos uma casa que ele construiu perfeita,
E nós a destruímos para um apodrecimento, porque ele não pode morar em casa estragada. Casa de ídolos. Casa de ídolos. Esta oferta meio shekel, que é dada pela fé, é para trabalhar estas coisas aí. Trabalhar isso aí. O homem natural, ele só reclama direitos humanos. Ele não vê o direito de Adonai. Diz para o seu vizinho, o homem natural só reclama os direitos humanos. Ele não reclama o direito divino. Vamos cantar uma música, o Salmo 118, pedindo perdão. Ele quase nos levou à morte, mas nos livrou. Quase nos levou à morte, mas ele nos livrou. Nós temos música para tudo, porque é a palavra cantada. E quando você canta a palavra, você está memorizando a palavra de Adonai. É mais fácil para você memorizar. Por isso que nós não cantamos as músicas, é perder tempo. As músicas que os homens compõem, eles podem ter feito uma composição lá em alfa. Estava totalmente fora do ar. A palavra do Eterno é segura, perfeita. Vamos cantar? Nós vamos pedir perdão ao Eterno. Não morrerei, mas viverei e contarei suas obras. O Eterno muito me puniu, mas não me entregou à morte. Não morrerei, mas viverei e contarei suas obras. O Eterno muito me puniu, mas não me entregou à morte. As portas da justiça e entrarei por elas e o louvarei. Esta é a porta do Eterno pela qual os justos entrarão. Abri-me as portas da justiça e entrarei por elas e o louvarei. Esta é a porta do Eterno pela qual os justos entrarão. Não morrerei, mas viverei e contarei suas obras. O Eterno muito me puniu, mas não me
da justiça e entrarei por elas e o louvarei. Esta é a porta no eterno pela qual os justos entrarão. Ai, ai, abri-me as portas da justiça e entrarei por elas e o louvarei. Esta é a porta no eterno pela qual os justos entrarão. Pitchuli, Sharet Sedekavovan, Odela Zerachá, La Hashem Tzadikim, Yavo Yovo. Lai, 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 Como se estabelece o ministério da justiça? De duas formas: fé e oferta, fé e oblação. Como se estabelece o ministério da justiça? Espiritual. Não é o ministério da justiça dos homens, é o espiritual, fé e oblação, fé e ofertas. Olha lá o meio shekel em Êxodo capítulo 30, vai lá comigo, por favor. Êxodo capítulo 30. Por que que é fé? Porque ele é irrisória, a oferta é irrisória. Olha lá. Então, de duas maneiras se estabelece o ministério da justiça. Toma, versículo 16. Tomarás, Êxodo 30, 16. Tomarás o dinheiro da expiação dos filhos de Israel e os dará ao serviço da tenda da congregação. Será para memória aos filhos de Israel diante do Eterno, para fazer expiação pelas vossas almas. Toma o dinheiro das absolvições dos filhos de Israel. E para os filhos de Israel, memória diante de Adonai, para Adonai lembrar, para absolver vossos seres. Vamos ver isso dito pela nossa Brit Hadashah, 2 Coríntios, capítulo 3, o estabelecimento do ministério da justiça. 2 aos Coríntios, capítulo 3, é a nossa Brit Hadashah, a porção do Novo, do Segundo Testamento. Olha a partir do versículo 5 até o 9. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Elohim. Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se o ministério, até o versículo 9. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Fé, 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 fé e doação. Romanos, capítulo 3. Volta um pouquinho as páginas da sua Bíblia. Vamos ver do versículo 21 de Romanos, capítulo 3, versículo 21 até o versículo 31. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Elohim, tendo o testemunho da lei, da Torá e dos profetas. Preste atenção, tendo o testemunho da Torá e dos profetas. Isto é, a justiça de Elohim pela fé, no Mashiach e Yeshua, para todos e sobre todos os que creem, não há distinção. Pois todos pecaram, versículo 23, e destituídos estão da glória de Elohim. Aí você vai ver que o meio shekel é fé.
para memória diante de Adonai você dá a sua oferta. E ele lembrará de você. Não é isso? E são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há no Mashiach Yeshua. Elohim o propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Elohim, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé no Mashiach. Onde, pois, está a arrogância? A jactância é excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É Elohim somente dos judeus? Não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Elohim é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a Torá pela fé de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a Torá. Eles deturpam essas palavras do apóstolo Paulo e põem do jeito deles. É o ministério da justiça, que é edificado em cima de uma vida de oblação e fé, em cima de uma vida de oferta voluntária o tempo inteiro para o serviço de Adonai. É o que fala na nossa paraxá. Oblação e fé. Fé e oblação. A oblação no hebraico é minhã. Vem da palavra no hebraico minhã, dádiva. Tributo que você paga ao rei. Em contextos seculares, emprega-se o vocábulo minhã para designar presentes. As pessoas que são hierarquicamente superiores a reis, especialmente, com o objetivo de indicar atitude de respeito e submissão àquela pessoa. Eu dou presentes. Confere comigo que o profeta Samuel, ele vai escrever quando Israel pede um rei. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 10. Israel fere o reino de Adonai. Aí Samuel vai escrever o direito do reino. Por isso que eu estou falando que nós só conhecemos direitos humanos. Nós temos que conhecer o direito de Adonai. 1 Samuel capítulo 10. A lição está fácil demais. 1 Samuel capítulo 10, versículo 25, 27. Declarou Samuel ao povo o direito do reino. E escreveu num livro. E o pôs perante o Eterno. Então despediu Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. Porque o povo decidiu andar como as outras nações e escolher o seu rei. Não era tempo ainda. Foi também Saul para a sua casa em Gibeá. Saul já estava ungido rei. E foram com eles homens valentes, aqueles cujos corações Elohim tocara. Mas os filhos de Belial disseram: como pode este homem nos livrar? Desprezaram-no. E não lhe trouxeram presentes, mas ele se fez como surdo. Os que não concordaram que Israel ungiu o rei não deu presentes. Saul se fez de surdo, seguiu o seu caminho. Se fez de surdo. Ele foi surdo o tempo inteiro do seu reinado, da sua vida carnal, a provocação ao rei que Adonai levantou, Davi. Assim que nós fazemos. Samuel então vai escrever o direito do reino. Vamos lá ver o direito do reino. Deuteronômio foi incluído na Torá, capítulo 17. Por isso que eu falei ali de manhã, quando o Léo estava lendo aqui para a Marlene. Olha o direito do reino. Versículo 14 a 20. Quando entrares na terra que o Eterno teu Elohim te dá, e a possuíres e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei, como todas as nações que me cercam, estabelecerá sobre ti o rei que o Eterno teu Elohim escolher entre os teus irmãos. Não poderás estabelecer como rei um estrangeiro que não seja teu irmão.
Ele, porém, não adquirirá para si grande número de cavalos, nem fará o povo voltar ao Egito para adquirir mais cavalos, para confiar no cavalo, para fazer a guerra com o cavalo. Se faz a guerra na confiança inteira com Adonai, é fé. Nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco adquirirá para si mulheres em grande número, para que seu coração não se desvie. Isso é o direito do reino. Não acumulará para si grande quantidade de prata ou ouro. Não tente te enriquecer. Quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si num livro uma cópia dessa Torá, que está diante dos sacerdotes levitas. Conservarás a cópia consigo e a lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao eterno seu Elohim e a guardar todas as palavras dessa Torá e esses estatutos para os cumprir, para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Esse é o direito do reino. O uso religioso da palavra minhã significa dádiva, tributo, pago ao rei. O termo hebraico não tem significado específico de sacrifício de animais. Porém, ele descreve e determina a oferta de cereais, a oferta das pacificações, os votos que nós fazemos. As ofertas pacíficas estão todas lá em Levítico capítulo 2, Levítico capítulo 6, Levítico capítulo 7. Você se lembra de Caim e Abel? Ofereceram uma minhã ao Eterno. Gênesis capítulo 4, do versículo 4 a 5. Mas a Torá diz que Abel ofereceu ao Eterno o melhor dos animais. Abel ofereceu o melhor que ele tinha. As primícias dos seus ovinos e a sua gordura ele ofereceu a Adonai. Adonai considera a oferta de Abel e não considera a oferta de Caim. Ele não considera. É um ato que demonstra dedicação sincera ao Eterno. Por isso que a Marlene vem aqui e faz um ato de gratidão para iniciar um novo ciclo. Ela diz, o meu ciclo não será igual aos outros. Eu vou mudar a minha vida. Ela veio aqui, quando eu cheguei aqui à frente, disse, nós teremos que ter a Torá na boca e nas ações. Na boca e ações. Acerca de Caim, simplesmente a Torá diz que ele ofereceu uma minhã do fruto da terra. Caim traz dos frutos do terroso uma oferta para Adonai. Você pode sair no campo, encontrar uma árvore frutífera e pegar o frutapão ou a jaca que dá naturalmente lá no meio da Mata Atlântica e trazer para oferecer a Adonai. Ela não foi cuidada por você. Você não é uma pessoa cuidadosa para ofertar a Adonai. Você tem que oferecer daquilo que você cuidou, daquilo que você trabalhou, daquilo que é o melhor para você. Foi esse o problema com Caim. Ele contentou-se em oferecer o fruto da terra. Algo mais comum, entendeu? Que todo mundo oferece. As ofertas oferecidas a cada manhã. Aqui nesta casa, minhã, quando nós temos várias pessoas na internet que eu acompanho, que estão sendo participativas hoje desta oferta do meio shekel, juntamente com esta casa, os que estão na internet. As ofertas oferecidas a cada manhã é um minhã, é uma oferta sagrada, e a cada tarde é dedicação e submissão perante o nosso soberano e grande Senhor. Porque você sai da sua cama, você deixa de dormir mais um pouco, você vai abrir mão de direitos seus para o direito de Adonai. Por isso que nós vamos cantar outra música, que darei a Hashem. Por todos os benefícios que Ele tem me concedido. Eu tomarei a taça da salvação e eu invocarei o nome de Elohim. Que darei a Hashem. É o Salmo 116. Você acabou de cantar ali
foi o Salmo 118. Agora é o 116. Que darei a Hashem por todos os seus benefícios. Tomarei a taça da salvação, invocarei o seu nome. Que darei a Hashem por todos os seus benefícios. Tomarei a taça da salvação, invocarei o seu nome. Cumprirei os meus votos ao Hashem, na presença de todo o seu povo. Preciosa aos olhos de Hashem a morte dos seus santos. Sou teu servo, filho de tua serva. Sou teu servo, filho de tua serva. E minhas cadeias tu quebrastes, oferecerei sacrifícios de ações de graças, invocarei a Hashem, cumprirei os meus votos a Hashem, na presença de todo o seu povo, nos átrios de tua casa, Hashem, no meio de ti, Yerushalayim, no meio de ti, Yerushalayim. Amém. Eu estava comentando aqui com a pastora que quando eu estava estudando para fazer o calendário desse ano, a Minhá sempre foi uma dificuldade minha compreender, porque a Torá ela prescreve 2 sacrifícios fixos: o sacrifício da tarde, o Arvit, né, da noite, e o sacrifício da manhã, o Shaharit. E Israel institui, principalmente depois do cativeiro babilônico, um terceiro turno de oração chamado Minhá. E a Minhá, ela não tem uma liturgia fixa, porque ela não é obrigatória. Então, estudando, o Eterno nos ensina que a voluntariedade levou-se a criar um terceiro período de oração do dia, para que aquele que não se prende à obrigatoriedade se apresente a Adonai. É uma espécie de filtro que Adonai ele cria para saber aquele que voluntariamente quer servi-lo. E isso nós vemos instalado dentro da Torá em 2 momentos críticos que Israel viveu. O primeiro, quando Elias, num período de 3 anos de seca, ele enfrenta os profetas de Baal e de Acerata. É o problema com o ídolo. E
E ele, num sacrifício de Minhá, ao meio-dia, ele convoca Israel para ver Adonai consumir o holocausto, né? E depois nós vemos o cativeiro babilônico levando Daniel a terceiro turno de oração, se voltando para Jerusalém, desejando estar de volta em Jerusalém. Aí nasce a Minhá. Então você vai ver que não existe uma liturgia fixa, porque ela é voluntária. É o meu e o seu momento de se apresentar com gratidão e oblação a Adonai. Está vendo que a Minhá é um sacrifício voluntário. Ele não tem liturgia. Nós já estamos indo para a conclusão da palavra. Então, você vai ver a dedicação da casa individual, desta casa. Nós vamos ver lá em 2 Samuel, capítulo 23, que nós estamos orando, a casa está restaurada. Esta casa interior, quando há uma dedicação inteira ao Eterno, quando há uma vida de fé, unicamente de fé. Olha aí, 2 Samuel, capítulo 23, ele vai falar do versículo 2 ao versículo 7. 23, do versículo 2 ao versículo 7. Davi diz: o Espírito do Eterno fala por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Elohim de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Quando um justo governa sobre os homens, quando governa no temor de Elohims, é como a luz da manhã, ao sair do sol, de uma manhã sem nuvens, como o esplendor depois da chuva, que faz brotar da terra a erva. Não está assim com Elohims a minha casa, esta casa. Ele não habita nesta casa porque o ídolo saiu. Não estabeleceu ele comigo uma aliança eterna, em tudo bem ordenada e segura? Não fará ele prosperar toda a minha salvação e todo o meu desejo? Aí o versículo 6 e 7. Porém, os filhos de Belial, eles serão todos lançados fora como espinhos, pois não se pode tocar neles. Mas todo aquele que os tocar deve usar uma ferramenta de ferro, uma haste de lança, porque a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. É o sistema de defesa que Davi aqui estabelece, para que ele não seja machucado pelo espinho quando ele for tirar o espinho do meio do povo. Ele estabelece um sistema de proteção e de resguardando. Essa é uma palavra militar, para guardar a praça, as trincheiras. Ela é chamada de suporte de boca de fogo. É uma palavra militar. A boca de fogo é a palavra é a boca que profere a palavra de Adonai, a Torá de Adonai. Ele faz para ele cria uma proteção para remover os espinhos que estão no meio do reino. Davi era rei sobre Israel. No reino, e ele cria então para nós, é o suporte de boca de fogo. É a palavra na nossa boca que vai espantar o inimigo. Eu gostaria aí ele pôde escrever o Salmo 30. Vamos lá para nós lermos juntos. O Salmo 30. Ele vai dedicar agora a casa pessoal. A inauguração da casa é restaurada por Adonai. Mas a casa pessoal, olha o capítulo 30 do livro dos Salmos. Que coisa linda. O título aqui você já encontra, dizendo que para a dedicação do templo, Davi diz: exaltar-te-ei, ó Eterno, pois tu me levantastes, não permitiste que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Eterno meu Elohim, eu clamei a ti por socorro, e tu me sarastes. Eterno, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que eu não descesse ao abismo. Cantai ao Eterno, vós que sois seus santos, louvai o seu santo nome, pois a sua ira dura só um momento, mas amém, duraram, mas a alegria vem pela manhã. Jamais serei abalado. Tu, ó Eterno, pelo teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Mas quando encobriste o teu rosto, fiquei perturbado.
A ti, Eterno, clamei, ao Eterno supliquei. Que proveito haverá no meu sangue se eu descer à cova? Louvar-te-á o pó, anunciará ele a tua verdade. Ouve, ó Eterno, e tem piedade de mim. Ó Eterno, seu meu auxílio. Tomastes o meu pranto em folguedo, tirastes o meu cilício e me cingistes de alegria, para que a minha alma te cante louvores e não se cale. Eterno Elohim meu. Amém, amém. Ele fala que o Eterno o faz subir, né? O eleva. É como água do fundo de um poço, nós somos tirados. Ou como um morto que torna, que estava no seio da terra e é removido dali. Aí ele diz, eu te exalto. Eu te exalto. O salmista fala que ele foi arrancado do poço da morte. A vida dos homens, a minha e a sua vida, depende das águas. Mas não das águas, dos rios, nem dos riachos. É das águas que frequentemente brotam do seio da terra. Porque essas águas vêm de Adonai para saciar a minha e a sua sede. Ela vem dessas profundezas. Então, vamos pedir que as crianças subam. Pede aos professores. Nós estamos terminando para nós entregarmos as ofertas diante do Eterno. Ele me faz subir das entranhas da terra, do poço, que eu dependo, e você, inteiramente dele, para podermos viver. Nós dependemos das águas que saem das entranhas da terra, pois elas vêm diretamente de Adonai. Pai, muito obrigada. Muito obrigada por esta oportunidade que nós temos de estar diante de Ti, declarando para o reino espiritual físico que o meu shekel é uma atitude de fé para Te fazer lembrar de nós e nos livrar dos nossos inimigos, de nós mesmos e de tudo aquilo que tem afligido a nossa alma, tem nos separado de Ti. Recebe a oferta da Tua casa. Recebe a oferta dos teus filhos que estão em casa e não puderam estar aqui. Recebe também. Recebe de cada um de nós, como memória diante de Ti, para que no momento de angústia, Tu lembres de nós. É o que nós Te pedimos, em nome de Yeshua, nosso Mashiach.
בקרוב בימינו לעולם ועד, לעולם ועד, לעולם ועד תשכון, תתקדש ותתקדש, זו ירושלים לדור ודור ולנצח נצח בינינו תהיינה מלאכותיה אדמה העמו בשירי יוזיך De sua morada, nosso rei aparecerá e reinará sobre nós, os que esperam e lá viverá. Quando voltar a reinar em Sião, em breve em nossos dias, para sempre exaltador será, engrandecido e santificado em Jerusalém, sua cidade, de geração em geração e por toda a eternidade. Que nossos olhos vejam o seu reino expresso nas canções do seu poder. escritas por Davi, venha o justo Mashiach se Eterno, obrigado por esse momento. Que o Eterno possa abençoar as ofertas entregues e que possamos entregar muito mais do que meio shekel na Tua presença, Eterno. Que possamos servir a Ti, Eterno, a todo momento em nossas vidas. Muito obrigado, Eterno. Que sejamos muito gratos por todos os Teus benefícios em nossas vidas, Eterno. Em nome de Yeshua Messias, muito obrigado por tudo. Em nome de Yeshua Messias, amém. Vamos à bênção sacerdotal. Yevareha Adonai Veshmereha, Yair Adonai Panaveleha Viruneha,
Issa Adonai Panaveleha, Veasem Leha Shalom, Bishem Neshua Hamashia. Amém. Que o Eterno vos abençoe e vos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o teu rosto e nos dê a paz. Em nome de Yeshua, Messias. Amém.